Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar a atividade 5 que a gente estava fazendo na semana passada, por isso que hoje eu chamei de atividade 5B. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na parte da ciência, se aprofundar um pouco mais em como se faz ciência, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente abrir a apresentação e começar a explicação da atividade dessa semana. E foi? Eu acho que foi. Bom, então, vamos lá. Quais as orientações para a atividade dessa semana? Então, o primeiro passo, assistir a esse vídeo aqui, né? Porque eu vou aprofundar um pouquinho o conteúdo, explicar algumas coisas, dar algumas dicas aí nas questões que vocês têm que responder lá do Trilhas, tá? Segundo passo, leia o texto da página 93 do livro Trilhas de Aprendizagens, lembrando que a gente está ainda usando o volume 1, tá bom? E o terceiro passo, responda as questões D, E e F nas páginas 94 e 95. Facinho, hein? 3 questõezinhas de boa. Então, eu queria começar com algumas perguntinhas aqui para vocês que tem a ver com o nosso tema, tá? Então, primeiro, como que se faz ciência? Já se perguntou? Como que acontece? Segunda pergunta, como que um cientista faz uma descoberta? Como que ele chega até uma descoberta? Como que ele cria um conhecimento? Como será que isso acontece? Será que eu posso fazer ciência? Será que você pode fazer ciência? Quem será que pode fazer ciência? Todo mundo? Tem algum pré-requisito aí? A gente vai falar sobre isso também. E por que a ciência é importante? Na verdade, será que ela é importante? E se sim, por que ela é importante? Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos responder essa primeira questão, como se faz ciência, e a segunda também, como um cientista faz uma descoberta, porque é quase a mesma coisa, né? Então, existem várias formas, várias formas de fazer ciência. Mas uma delas, e a forma mais aceita na comunidade científica hoje, né, entre os cientistas, é o método científico. Então, o método científico são várias etapas que devem ser realizadas para que haja a criação de um conhecimento científico, tá? A sistematização, né? Assim, a organização de um conhecimento científico, tá? Então, vamos ver quais são essas etapas. A primeira etapa do método científico é a observação. Então, é preciso que se observe alguma coisa que queira explicar o funcionamento, ou como que acontece um fenômeno, sei lá, como que acontecem os trovões, ou então, por que o céu é azul? Ou por que o nosso coração bate? Né? São perguntas, né? Então, a observação vai gerar questionamentos, vai gerar perguntas. Então, uma observação sempre vem acompanhada de uma pergunta. Por que isso acontece? Como que tal coisa acontece? Seja por uma curiosidade da pessoa que está observando, ou porque ela viu e quer explicar, né? Como que isso acontece. Então, a observação sempre vai gerar um questionamento. Esses questionamentos, essas perguntas, né? Quem pergunta quer o quê? Resposta, né? Então, esses questionamentos vão gerar respostas. Só que a gente não sabe se as respostas estão certas ou não. Então, a gente chama essas respostas, na verdade, de hipótese. Uma hipótese é tipo assim, um palpite, sabe? Tipo, eu acho que é desse jeito. Eu acho que é de tal jeito. Então, a hipótese, assim, é um palpite, né? Pode ser que seja isso, pode ser que não. E aí, como que a gente vai saber se esse palpite está certo? Como a gente vai saber se, sim, pode ser ou não, não pode ser? Então, a gente faz umas previsões, né? A gente prevê algumas coisas para chegar no momento que a gente vai explorar essas respostas que a gente tentou dar. A gente vai ver se elas são realmente verdade, né? A gente vai testar essas hipóteses através da etapa da exploração. Exploração é explorar, né? Descobrir, tentar achar a confirmação daquela hipótese sua, daquele palpite.
Como que a gente faz essa exploração? Por meio de experimentos, por meio de informações que já existem sobre isso, né? Então, às vezes a gente acha que ciência é só a gente ir lá no laboratório de ciência, aqueles vidros estranhos, jogar um liquidinho de um lado e do outro. Não, ciência não é só isso, é muito mais que isso. Então, ciência pode ser também uma exploração de informações. Você pega uma informação daqui, outra daqui, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, e aí eu vou cruzar todos esses dados que eu coletei, né? Eu vou usar essas informações para tentar chegar na resposta que eu quero. Às vezes, uma informação aqui isolada, ela não vai gerar a resposta que eu quero, mas se eu combinar com uma outra informação, aí sim, isso que é criação de conhecimento, né? Quando a gente junta várias ideias de vários lugares e tenta ali combinar para gerar um novo conhecimento. Ciência também é isso. Mas também pode ser por experimentos, né? No laboratório, testando mesmo, enfim. Então, depois dessa parte da exploração, a gente vai começar a encontrar algumas evidências, algumas coisas, assim, alguns comportamentos que se repetem quando a gente faz muitas vezes esse teste, né? Ou a gente vai constatar algumas coisas que vão confirmar lá aquela hipótese. Pode ser que essa exploração gere evidências que confirmem a hipótese legal, beleza, a gente já vai para a próxima etapa, mas pode ser que não confirme a hipótese. Ah, então tá tudo acabado. Então já era, deu ruim. Não. Às vezes, aquela evidência que a gente encontrou, ela não condiz com a hipótese, né? Com aquele palpite. Ela não tem nada a ver. Aquele nosso palpite lá estava nada a ver. O que a gente pode fazer com essa informação que a gente teve, se não que a gente teve? A gente pode reformular aquele palpite, aquela hipótese. A gente pode mudar uma coisinha aqui, que aí eu acho que, tá, eu mudei essa parte aqui da minha hipótese, então acho que agora vai dar certo. Ou eu posso descartar completamente. Não, essa hipótese aqui está toda errada, já foi. Descarta e pensa numa nova, para tentar atender aquela evidência ali que você constatou. Então, essa parte da exploração é boa tanto quando confirma a hipótese que você tem, quanto não confirma. Depois enrolei. Mas enfim, se essa exploração confirmou a hipótese, beleza. Se ela não confirmou, beleza também. Você vai arrumar a hipótese, você vai consertar ela um pouquinho, então você vai descartar, vai refutar. Então, essas explorações vão trazer essas evidências que vão confirmar ou não a hipótese. Mas a hipótese tendo sido confirmada, a gente gera uma teoria científica. Essa teoria científica, ela é uma lei? Vocês acham que essa teoria científica é uma lei, assim, que ela sempre vai ser obedecida pela natureza, pelo corpo humano, sei lá, sobre o que você estiver estudando? Não, ela é uma teoria científica. Então, ela busca explicar, mas não quer dizer que ela é uma verdade absoluta. Então, quando a gente faz ciência, quando a gente fala de ciência, a gente não está falando de verdades absolutas, tá? A ciência, ela é mutável. O que é mutável? Que muda. Então, a ciência, ela pode mudar. O conhecimento que se tinha no início do século XX não é o mesmo que se tem agora. Muitas coisas novas foram descobertas e muitas coisas antigas que já tinham sido descobertas foram reformuladas. As teorias que explicavam esses fenômenos foram reformuladas, foram revistos, retestados. E aí se tem novas ideias. E a ciência é assim, ela é dinâmica, ela não fica parada. Ela não é um dogma que a gente fala, não é uma lei que aquilo pronto e acabou para sempre. Não, ela pode ser mudada, ela pode ser questionada. Então, essa teoria, né, tendo sido gerada, essa teoria, ela vai confirmar, ela vai dar a resposta daquela observação. Lembra que aquela observação gerou questionamentos? Então, esses questionamentos vão ser respondidos por essa teoria que a gente achou, tá bom? Uma pergunta: será que para a gente fazer isso aqui, esse método científico todo, a gente tem que começar sempre pela observação? Não necessariamente. Pode ser que a gente comece por uma teoria que já existe, né? E aí a gente vai fazer hipóteses em cima dela e aí vai explorar.
Ou então a gente pode partir de uma hipótese, sem uma observação. A gente pode partir de uma pergunta que vem na minha cabeça e eu quero responder. Aí eu vou explorar, aí eu vou tentar criar evidências para gerar uma teoria. Então, o método científico, ele tem essas etapas, mas não necessariamente precisa acontecer nessa ordem: observação, hipótese, exploração, teoria. Não, pode ser na ordem que o cientista quiser, tá bom? E também, na verdade, não é só o cientista ou a cientista, mas são os cientistas, as cientistas, né? Então, o método científico, ele é composto pela comunidade científica. Nenhum cientista trabalha sozinho, que nem a gente vê no desenho lá, o cientista com... Vocês já viram? Eu devia ter colocado aqui uma imagem. O cientista com aquele jaleco branco, né? Aquele avental branco, assim, até o pé. O cabelo louco, né? Óculos, fundo de garrafa. Homem, geralmente, branco, né? Geralmente é essa a ideia que a gente tem de cientista, né? Que foi colocado para a gente em desenhos, em filmes, mas não, a gente já vai falar sobre isso, quem que pode fazer ciência. Mas dentro desse processo todo de fazer ciência, várias pessoas estão envolvidas. Lembra que eu falei da exploração de informações? Você tem que catar informação de tudo quanto é canto, de outros cientistas, né? Você vai precisar da ajuda. Às vezes eu preciso fazer um teste que eu não sei fazer esse teste. Eu não estudei, na minha faculdade não teve esse teste, eu não fiz nenhum curso para aprender esse teste. Eu vou pedir para o meu colega, o meu outro colega cientista para fazer esse teste, que ele sabe. Ah, eu não tenho esse equipamento, eu não tenho esse reagente, essa substância para fazer esse teste. Eu vou pedir para o meu colega cientista me ajudar nisso. Então, é uma atividade colaborativa, é um trabalho colaborativo, tá? De cooperação de várias pessoas, de vários cientistas. Beleza? Gente, então esse é o método científico, tá? São essas etapas e espero que não tenha ficado muitas dúvidas sobre isso, tá? Então, vamos lá para o Trilhas, antes de continuar aqui a aula. Então, é tudo isso aqui que está falando, tá? Mas vocês podem ler para fixar esse conteúdo aí. Vamos lá. Bom, agora que você já conheceu um pouco mais sobre o modo de trabalhar com a ciência, vamos para algumas atividades. Olhe ao seu redor. Você seria capaz de identificar 3 ou mais facilidades, aparatos, conhecimentos ou melhorias que você e a sua família utilizam hoje e que foram possíveis graças ao desenvolvimento da ciência? Se necessário, peça a ajuda de um familiar para responder. Então, nessa questão, o que você vai fazer? Você vai olhar à sua volta, você vai olhar na sua casa, no dia a dia aí da sua família, e vai ver 3 ou mais equipamentos ou conhecimentos que vocês usam, ou melhorias que vocês utilizam no dia a dia, que só aconteceu devido ao desenvolvimento da ciência. Muito fácil, né? A gente olha para qualquer canto, a gente já vê coisas que foi a ciência que inventou, que foi melhorado pela ciência, né? Então, vocês vão listar aí algumas coisas aí da casa de vocês que vocês conseguem ver que foi por causa do desenvolvimento da ciência que vocês estão usando isso hoje, tá? Não precisa ser só coisas, né? Só objetos. Não precisa ser só objetos. É legal que vocês pensem em outras coisas, não só objetos, mas, como diz aqui no enunciado, facilidades do dia a dia, conhecimentos, melhorias que a ciência trouxe, tá? Questão E. As frases da tabela 1 representam o raciocínio de um pesquisador. Associe corretamente com as etapas que estão na tabela 2. Então, aqui na tabela 1, você tem lá um cientista, um pesquisador, e ele realizou lá as 4 etapas do método científico, que estão aqui na tabela 2, conclusão, observação, exploração e hipótese. E aí vocês vão ver aqui quais as frases que correspondem a essas etapas. Então, por exemplo, letra A. Talvez alguma substância presente nas folhas verdes seja responsável por essa cor. O que será que foi isso? Será que foi a conclusão? Será que foi a observação? Será que foi a exploração? Será que foi a hipótese? Ó, uma dica nessa questão. Antes de você já sair respondendo, lê todas as etapas primeiro, tá? Então, lê a etapa A, lê depois a etapa B,
lê depois a etapa C e lê depois a etapa D. Ó, a etapa D é uma pergunta. Vocês lembram o que era a pergunta e qual etapa que era a pergunta? Então, você lê todas primeiro, para depois você poder encaixar o que é o que, tá? Vai por mim que assim vai ficar mais fácil. E letra F, resolva a cruzadinha. Então, aqui vocês têm uma cruzadinha, né? Já fizeram isso muitas vezes. Então, as horizontais são as deitadas e as verticais em pé, tá? Então, horizontais, 3. Então, eu vou lá na horizontal 3, essa aqui, né? E aí eu vou ler. É o que desperta a curiosidade e a necessidade de buscar formas de entender algum fenômeno. Do que ele está falando aqui? Você vai escrever aqui, tá bom? Uma dica também. Essas dicas aqui da cruzadinha, elas estão se referindo tanto a essa parte do método científico que a gente viu nessa aula, quanto àquela parte das mulheres que fazem ciência da aula passada, tá? Então, vocês vão ter que voltar lá no começo da atividade 5, ó, que fala aqui das cientistas, porque ele vai estar, aquela cruzadinha vai estar também se referindo a essa parte aqui, do início da atividade 5, tá bom? Então, isso. Ficou aquelas 2 perguntinhas ainda, né? A gente só respondeu 2. Será que eu posso fazer ciência? Será que você pode fazer ciência? Lembra que a gente estava falando disso? Será que todo mundo pode fazer ciência? Ou será que só algumas pessoas podem fazer ciência? O que vocês acham? Todo mundo pode fazer ciência. Todo mundo. Não importa o gênero, não importa a idade, não importa a raça, não importa a etnia, não importa a orientação sexual, não importa nada. Todo mundo pode, basta você querer. Se você quiser, você vai correr atrás daquilo que você quer. Então, você vai estudar, você vai buscar conhecer, e é isso. Todo mundo pode fazer ciência, tá? Não precisa ser um velhinho branco de óculos. Eu não uso óculos, será que eu posso ser cientista? Claro que pode, tá? Não tem nada que defina. Não, se você tem isso, você vai ser cientista. Não, é só você querer. Só você ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de buscar o porquê das coisas, que pergunta muito, por que é assim? Por que é assim? Você tem essa curiosidade, você vai dar um bom cientista, tá? Então, pensem nisso aí, quando vocês forem começar a pensar em profissões, o que vocês vão querer fazer da vida de vocês, tá bom? E por que a ciência é importante? Por que será que ela é importante? Lembra aquela questão de... Já deu uma dica, né? Se vocês começarem a olhar em volta, assim, vocês vão começar a ver um pouquinho de ciência em cada canto aí da casa de vocês, né? Mas essa pergunta é muito pessoal, né? Você que tem que entender por que a ciência é importante para você, né? Mas eu deixei aqui 2 frases que eu achei bem legais de cientistas, tá? A ciência é importante porque o ato de fazer ciência é um processo criativo. Lembra que eu falei da criatividade, curiosidade? Depois do amor, a criatividade é a mais importante qualidade humana. Por que será que a criatividade é a mais importante qualidade humana? Porque a criatividade te tira daquele lugar, daquela mesmice, né? Cria coisas novas, coisas que vão facilitar, coisas que vão ajudar outras pessoas, coisas que vão ajudar o nosso planeta. Então, a ciência não só é criativa, mas propicia a criação. Ela ajuda, ela dá o caminho para que haja essa criação. Criação de uma teoria científica, criação de uma descoberta, criação de uma tecnologia nova, né? A tecnologia nada mais é que a ciência colocada em prática, né? A ciência aplicada no nosso dia a dia, a tecnologia, que a gente gosta tanto, né? E mais uma definição aqui. Os seres humanos, como espécie, são intrinsecamente, tipo assim, na essência, tá? O ser humano é, na essência, curioso. Os seres humanos são curiosos. E a ciência nos provê ferramentas cada vez mais avançadas para exploração. Ela nos permite tanto olhar para as interações entre as sociedades humanas no mundo. Então, lembra que ciência não é só ciência exata, né? Que a gente fala que é matemática, ciência,
ciências que a gente estuda na escola, né? Que é biologia, física, química. Ciência não é só isso, né? Ciência também olha para a sociedade, para as pessoas, busca entender as pessoas, busca entender a forma de liderar as pessoas, de governar países, né? Então, história, geografia são ciências também, ciências humanas. Então, ela nos permite tanto olhar para as interações entre as sociedades humanas no mundo, quanto investigar os aspectos não humanos da natureza, que é a ciência que a gente estuda aqui, né? Nessa disciplina de ciências. E tentar responder a questão central sobre a nossa existência, onde nos encaixamos na grande estrutura. Olha que profundo, né? Onde que você se encaixa? O que é essa grande estrutura? É tudo que existe, né? O universo. Onde que você se encaixa nesse universo? Né? Quem é você nesse universo? Você é uma pessoa muito importante, muito especial, tenho certeza. Nesse universo tão grande, cheio de gente. Você é, sim, uma pessoa muito especial e importante. E a ciência nos ajuda a entender, tanto pelas ciências humanas quanto pelas ciências exatas. Ela busca entender qual que é o nosso lugar nesse mundo, né? Qual que é o nosso papel, qual que é o seu propósito nesse mundo, qual que é o seu propósito aqui nesse mundo. Ó, terminamos bem filosoficamente, né? Então é isso, gente. Beijo do Silvio aí, ó. Plantão de dúvidas. Nossa, aqui ficou muito errado. Não é 1º de 89, porque não existe mês 89. 1º do 9, né? 1º de setembro, terça que vem, é o plantão de dúvidas online, que eu tô online lá para responder vocês. E a entrega da atividade 5B para quarta que vem, dia 2/9. Tá bom? Então, é isso. Espero que não tenham ficado dúvidas. E é isso. Se cuidem, boa semana, bons estudos. Tchau, tchau.